Boa noite, bem-vindos de volta. Hoje nós temos, eu estou tão feliz de estar com vocês porque hoje vamos falar de um assunto que, na minha opinião, além de ser importantíssimo, talvez não tenha sido bem compreendido e sempre foi, considerado um peso, uma coisa complicada, uma coisa difícil. E é o autocontrole. O autocontrole que é o último, mas não menos importante, mas que foi colocado nessa ordem pelo Espírito Santo, talvez porque seja aquele que contempla, que compreende um pouquinho todos os outros, ou seja, que é o resultado de todos eles, que é justamente o autocontrole. Por quê? Porque quando eu coloquei essa imagem desses cavalos correndo, olhem só a liberdade. Às vezes, quando vemos essa imagem, quero ampliá-la, pronto, assim dá para ver só a imagem. Olhem que lindos esses cavalos correndo. Eu, desde pequena, sempre tive um quadro de cavalos correndo, sempre gostei e sempre pensei na liberdade. Mas a liberdade é uma das coisas mais complicadas de se viver, se é que se pode dizer assim, se não se compreende como viver a liberdade. Porque nós fomos chamados para a liberdade e o Espírito é liberdade. Onde há o Espírito, ali há a liberdade e há essa liberdade de poder correr livremente, exatamente como esses cavalos. Sabe, quando as minhas filhas, Ludovica e Júlia, eram pequenas, nós fomos uma vez a um campo onde havia cavalos, um cavalo que corria. Ele corria e queria brincar com a gente, ou seja, corria para frente, para trás, brincava, chegava perto, com um focinho e nos empurrava um pouquinho. E uma vez ele de longe, enquanto a gente estava um pouco de costas, ele correu de longe com uma velocidade extrema, mas na trajetória parecia quase que ele vinha para cima da gente, mas ele passou raspando na gente, mas ele estava em plena corrida sim. Nós levamos um susto enorme, de verdade, mas aquele cavalo tinha um autocontrole tão forte, tão firme, que ele conseguiu correr em velocidade máxima, passando raspando na gente, quase tocando. E depois, com o flanco, ele deu só um empurrãozinho de leve, sabe? Foi como se tivesse sido um. Sabe quando você faz assim com o braço na Ludovica para brincar? Foi exatamente desse jeito, um toque sutil, mas que deixou a gente completamente paralisado com a precisão do animal. E foi uma coisa. Eu disse, mas que precisão, que liberdade tem esse cavalo, que autocontrole tem esse cavalo, que pode correr em velocidade extrema apenas fazendo um toque, raspando. E, no entanto, ele era enorme e grande. Então, quando vemos a liberdade só pode ser vivida quando você recorre ao autocontrole. Porque eu quero fazer uma diferença entre o autocontrole do mundo e o autocontrole, por outro lado, que vem do espírito. Porque o autocontrole do mundo, digamos, é repressão. Por exemplo, que exemplo posso dar? Vamos supor que você saia e depois que você volte para casa, você precisa dirigir. E você precisa dirigir, então o que você faz? Você não pode, talvez os jovens, vão para a discoteca, não podem beber muito, porque se beberem muito, perdem o controle do veículo. Mas na verdade não é que perdem o controle do veículo, eles perdem o autocontrole. Porque não é que você controla. Sim, você controla o carro, mas você controla o carro com o seu autocontrole. Quando você sabe se controlar, você faz os movimentos certos e o carro responde aos seus comandos. Então, quem manda? É você. Quem tem o controle? É você. E quando você tem autocontrole, você também tem o controle do carro. Então, o que eu queria dizer na prática é isto. Digamos que você saia e vá para uma discoteca, vá a uma festa. Existem duas maneiras de abordar a situação se você tiver que dirigir. Uma é que você está empolgado por poder curtir a festa, curtir a noite, tomar uma Coca-Cola, um drink sem açúcar, sem álcool, que tem muitos, e curtir plenamente. Ou pensar, não posso beber esse drink alcoólico, não posso beber isso. Você estraga a festa. 2. Você não fica feliz. 3. Acaba que talvez você beba mesmo assim e depois perde o autocontrole no carro. Depois você estraga também o pós-festa.
Então, o autocontrole que vem do espírito é aquele entusiasmo de viver a festa do jeito certo, de viver a noite do jeito certo, porque você bebe da paz, da alegria, da paciência de todo o fruto do Espírito Santo. Você busca o autocontrole no espírito e ele deixa de ser um esforço, deixa de ser uma obediência a algo e passa a ser um desejo de viver aquela noite de um jeito diferente. Já quando você vive o autocontrole no sentido do mundo, você diz para si mesmo: nossa, estou sendo forçado hoje à noite, não posso beber, não posso isso, não posso aquilo. É o mesmo autocontrole, mas um vem do espírito que te dá o entusiasmo de poder viver aquela vida boa, e o outro vem do mundo, que é aquele que quer te reprimir e te dizer: você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e não pode fazer aquilo outro. Entendeu a diferença? Quer dizer, consegui explicar qual é a diferença? Porque o autocontrole que vem do Espírito Santo é um entusiasmo que vive dentro de você e que te faz fazer tudo com leveza e te faz ter os resultados perfeitos para a sua vida. Porque se o Espírito Santo quer que você esteja bem, ele fará de tudo para que você esteja bem e te dá também alegria e te dá também a diversão. Porque o autocontrole é uma libertação. O autocontrole é saber gerenciar cada coisa. O autocontrole é para líderes. Os líderes têm autocontrole. As pessoas que sabem gerenciar as coisas, as pessoas que têm aquela liberdade de escolher. Porque autocontrole significa liberdade de poder escolher e escolher poder correr como você quer, porque você sabe gerenciar as coisas, não porque você é bom, mas porque você recorre ao Espírito Santo que te dá toda a informação para poder fazer as escolhas certas. E é tão fácil e é tão bom. Eu gostaria de dar outro exemplo de autocontrole. Por exemplo, quando vocês dirigem o carro, né? Com certeza que todos nós dirigimos mais ou menos, né? Uns melhor, outros pior. Mas quando esta manhã eu estava dirigindo e então sabe, freio, embreagem, acelerador, é tudo automático. Porque tudo vem de forma automática. Você nem precisa mais pensar, as coisas acontecem automaticamente. Por quê? Porque você absorveu profundamente na sua mente o reflexo que você precisa ter para lidar com uma determinada situação. Ok? Talvez fazer uma curva, você vira o volante, você nem fica pensando: agora tenho que virar o volante, ou então você vê um carro vindo e diz: agora tenho que colocar o pé no freio, mas tenho que pisar também na embreagem, senão o carro trava. Você não pensa mais nessas coisas, certo? Por quê? Porque essas coisas se tornaram tão normais dentro de você que você as faz naturalmente e não é um esforço, pelo contrário, você até gosta de dirigir, aliás. Por quê? Porque, veja bem, quando você vive uma vida onde você recorre automaticamente ao Espírito Santo, você começa a colher esses resultados. É como quando você dirige um carro. Com o tempo, você dirige sem precisar se esforçar, tudo flui de forma natural e é muito bom. Assim também acontece quando você vive no autocontrole. Você passa a ter aquela prontidão de reflexos, que na verdade são os reflexos do próprio Espírito Santo agindo em você, guiando cada passo seu. Ou seja, o Espírito se reflete em você e através de você, e você faz todas as coisas de um jeito perfeito e elas dão certo. Assim como você dirige bem porque automaticamente existem coisas que você sabe fazer porque as aprendeu e as vive. E assim, quando você vive pelo Espírito Santo e extrai todas as informações do Espírito Santo, você vive uma vida vitoriosa e todo o fruto do Espírito sai de você. Sai assim, automaticamente. Você consegue perdoar automaticamente? Consegue. É justamente se autocontrolar, porque não é mais um esforço, mas é um recurso. O autocontrole é um recurso para poder viver assim em liberdade. Essa é a nossa verdadeira vida. Nós fomos, na verdade, projetados para viver em plena liberdade. Nós fomos, sim, projetados para receber do Espírito e assim poder desfrutar de uma vida abundante, muito bela e totalmente livre. Não é assim? Para mim é assim. E eu quero extrair sempre, todos os dias, do Espírito Santo. Naturalmente, não vem tudo de uma vez, mas nós crescemos de glória em glória, de fé em fé, de conhecimento em conhecimento.
Quanto mais conhecemos, mais automaticamente refletimos aquilo que é o Espírito Santo. Refletimos sem nem precisar refletir, porque vem automaticamente. Olha, é extrair do Espírito Santo. Nós agora fizemos neste período justamente o fruto do Espírito. Extrair do Espírito e produzir aquele fruto é a coisa mais linda que nós podemos fazer, porque nós somos chamados a viver em liberdade. A liberdade não é o opcional da sua vida. Não deve ser um opcional. Quer dizer, é um opcional quando você não escolhe extrair do Espírito Santo. Quando você não convidou Jesus para o seu coração, você é naturalmente filho da ira, como diz Paulo na carta aos Efésios. Mas se você quer extrair do Espírito Santo, você vive isso. Você não tem alternativa, porque quando você extrai do bem, você faz o bem. Quando você aprendeu a dirigir o carro e aprendeu bem, você dirige bem e não precisa mais pensar, tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer aquilo ali. Não, você vai, simplesmente vai. E assim deve ser a vida com o Senhor. Simplesmente ir e fazer aquela bela corrida no pleno autocontrole, no pleno controle de si mesmo, no pleno controle dos seus sentimentos, no pleno controle da sua mente, no pleno controle do seu coração, não porque é você quem controla, quem se força, quem quer fazer as coisas à força, mas porque é o Espírito que te guia. Porque você aprendeu as coisas do Espírito, porque você bebeu das Escrituras, bebeu do Espírito Santo e então vai tranquilo. Não é lindo isso? Para mim, o autocontrole é uma das coisas mais lindas. E junto com a mansidão, é um dos grãos do fruto que nunca foram exaltados como como força entusiástica, sabe, como entusiasmo, porque o autocontrole é entusiasmo. Porque quando eu sei gerenciar as coisas, tudo dá certo. Eu não fico mais com raiva. Quando tenho autocontrole. Quando eu tenho autocontrole e algo acontece, por que eu deveria ficar com raiva? Se eu tenho o Espírito Santo que continuamente me sugere, que é Ele quem me dá esse espírito de autocontrole e, além disso, me deu a sabedoria, a inteligência, etc., para resolver as coisas. Quando você está com pressa, vai. Quando você está com pressa e tem um monte de coisas para fazer e começa a fazê-las com pressa, não dá tudo errado? Só comigo que isso acontece? Que eu quero fazer com pressa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, então rápido aqui, rápido ali, e aí eu estrago aquilo, e depois o outro não sai bem feito. Quando estiver com pressa, Espírito Santo, me dê autocontrole e você fará as coisas do jeito certo e no tempo certo. Quando estiver com pressa, faça as coisas mais devagar, porque assim elas saem bem feitas e você conseguirá fazer todas. Se você pedir ao Espírito Santo para te fazer agir com sabedoria e discernimento, a dele. E quando você consegue controlar seus sentimentos de agora preciso disso, preciso fazer aquilo outro, e está com pressa para lá e para cá. Quando você consegue se deixar controlar pelo Espírito Santo, então as coisas dão certo. Vá devagar se estiver com pressa e tudo dará certo. Aleluia! Queremos ver alguns versículos para confirmar estas palavras? Vamos lá, que a Bíblia é empolgante. Eu, pelo menos, me empolgo, eu gosto. Então, estamos sempre no nosso versículo de costume. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, fidelidade e mansidão. Autocontrole que ou também é traduzido como espírito de disciplina, também autocontrole, espírito de disciplina. Isso significa que você aprende simplesmente com o Espírito Santo como ele agiria. E como o Espírito é liberdade, ele te ajuda, te ensina a viver a verdadeira liberdade. Amém. Na verdade, aqui diz, como colaboradores de Deus, viu? Colaboramos. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Não recebemos o poder de Deus em vão, a graça que é a habilidade para fazer, que é o poder do Espírito Santo. Não a recebemos em vão, pois ele diz, eu te ouvi no tempo favorável e te socorri no dia da salvação. Ou seja, eu te salvei. Eis aqui agora o tempo favorável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, o que fazemos? Não damos nenhum motivo de escândalo.
Viu? Se Deus nos salvou, nos libertou, nos deu a graça, nos deu o Espírito Santo, nos deu tudo o que podia nos dar. Mas não damos nenhum motivo de escândalo para que o nosso serviço não seja censurado. Mas em tudo nos recomendamos como servos de Deus com grande constância nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Quer dizer, nós devemos ser constantes. Por quê? Porque temos daquele espírito de autocontrole que nos permite lidar com gerenciar tudo, porque quando eu consigo controlar a minha vida, o que não é um esforço de imaginar que quero fazer as coisas do meu jeito, mas digo, Espírito Santo, vamos fazer isso juntos, já que somos colaboradores? Vamos lá. Eu agora, neste momento, não entendo, não consigo, mas tu sabes tudo, sabes o antes, o durante, sabes o depois. Mostra-me, vamos gerenciar isso juntos. E ele, como fruto, te dá esse autocontrole e você consegue gerenciar tudo. E não se você nunca mais tem motivo de escândalo, porque quem é que se irrita? Diz, aquele ali é legal, é cristão, hein? Gosto de como ele prega o amor. E depois você surta ou dá uma resposta atravessada, ou buzina quando quer dizer, fala sério, a gente sabe o que a gente faz, né? Mas se a gente busca no Espírito Santo, pessoal, tudo fica muito mais bonito. Tudo fica muito mais bonito. O autocontrole é a liberdade de escolher. Escolha o bem. Escolha o bem. Olha aqui. É como nós faz como nós, como servos de Deus, com constância nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Não nos esqueçamos que lá eles eram realmente colocados na prisão, né? Porque eram cristãos. Aqui as coisas eram sérias, mas existe o autocontrole. Você pode tê-lo. A graça você não recebeu em vão. E como você responde? Se você tem autocontrole, responda com pureza. Por quê? Porque é um fruto de Deus, porque você reflete aquele Espírito que está em você. E então, como é o Espírito Santo? Ele é puro ou impuro? Ele é puro. Então você pode responder com pureza, com conhecimento, porque você conhece e o Espírito Santo te faz conhecer ainda mais quando você quer, com paciência, com bondade, com o Espírito Santo, com amor sincero, com falar verdadeiro. Se você recorre ao autocontrole e realmente sabe o que faz, e se você tem clareza sobre no que acredita, então o autocontrole é, na verdade, querer saber profundamente quem você é e ter a coragem de viver isso plenamente, sendo fiel à sua essência. Você sempre fala de modo verdadeiro, você sempre diz o que é justo, porque do Espírito você extrai as coisas certas, das Escrituras você extrai as coisas certas e sempre diz a verdade. E você não teme quem te critica, porque, de qualquer forma, você está do lado da verdade, está do lado do mais forte, está do lado do Espírito. Com o poder de Deus, um falar verdadeiro com o poder de Deus, com as armas da justiça à direita e à esquerda. Aleluia! Você tem as armas da justiça. E quando você não se deixa assustar pelas coisas que estão ao seu redor e não se deixa, como eu devo dizer, aquelas coisas ao seu redor não te fazem temer nada, porque você sabe quem você é, porque o autocontrole é o que domina sua vida, porque é o Espírito que domina sua vida. Qual é o problema, pessoal? Qual é o problema? É normal que as pessoas possam pensar o que quiserem. Mas não é nossa responsabilidade que as pessoas nos critiquem, que as pessoas pensem o que quiserem, porque o diabo quer nos fazer ficar com raiva. A nossa responsabilidade é a nossa resposta, porque é aí que caímos, se respondermos à altura. Se nós ficamos com raiva, nós não somos mais filhos da ira, como dizem Efésios, que éramos por natureza filhos da ira. Nós não somos mais, nós somos livres da ira. Quando Jesus foi para a cruz, ele nos libertou do peso da ira, ele nos libertou do fato de que éramos filhos da ira e agora somos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, temos todo o Espírito Santo e temos também o autocontrole. Olha só, diga a verdade, você gosta quando os outros têm autocontrole, não é? Que bom quando os outros têm autocontrole, não ficam com raiva.
Mas isso é uma prerrogativa sua. É uma prerrogativa sua. E as pessoas que têm autocontrole transmitem paz, infundem tranquilidade, infundem segurança. Uma pessoa que se sabe controlar, que sabe o que faz. Mas como é bom ter um relacionamento com uma pessoa que sabe o que faz. E você é uma dessas pessoas que você sabe o que faz quando você recorre ao Espírito Santo. Você sempre sabe o que faz e não se irrita mais por bobagens. Claro, a gente pode se alterar por algo que acontece, mas por um momento. Diz a Escritura: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, iraí-vos e não pequeis. Diz a Escritura: iraí-vos e não pequeis. Mas qual é a ira justa? A única ira, se é que se pode dizer assim, que nos é permitida, que é justa. É aquela quando falam mal de Deus. Aí eu fico com raiva. Não é que eu fico com raiva. Eu digo, coitadinhos, eles não entenderam. Então eu digo, Senhor, por que eles não conseguem compreender? Eu gostaria muito de ser capaz de conseguir ter aquela resposta certa no momento certo. E quando às vezes eu não tenho, eu começo imediatamente a orar em línguas. E começo a orar em línguas e o Espírito Santo me sugere. E então aquele aperto no peito, porque eu vejo a pessoa que está triste e me deixa com raiva que aquele diabo ainda tem poder sobre aquela pessoa. Essa é a ira. Sim, aí você pode ficar com raiva. Você pode dizer, nossa, mas esse diabo ainda tem poder sobre aquela pessoa. Então você começa a orar e diz, Senhor, eu preciso daquela palavra que muda a pessoa. Então o Espírito Santo dirá àquela pessoa, depois daquela palavra, e você pode falar. E Deus opera e você a ira. Você não sabe mais o que isso significa. Amei. Aqui diz, como aflitos, ou seja, que as coisas acontecem, mas sempre alegres. De onde vem essa alegria? Não é que sejamos um pouco bobos, um pouco assim. Não, é o Espírito Santo. Você pode ser alegre na aflição. Paulo estava na prisão. Em uma das prisões, talvez, ele dividisse sua comida com aqueles bichos pretos que andam no chão à noite. Como é que se chamam? Os besou-baratas que andam. Talvez houvesse até deles na sua cela. Talvez houvesse até algum rato amigo. E Paulo escreveu a carta aos Efésios e outras coisas. Falou sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a liberdade. Onde? Na prisão. Ele não estava aflito, mas estava sempre alegre. De onde ele tirou sua alegria? Do Espírito Santo. Como pobres, e no entanto enriquecendo a muitos. Como não tendo nada, e no entanto possuindo todas as coisas. Olha, preste muita atenção. Quando você verdadeiramente possui o Espírito Santo e ao mesmo tempo, o Espírito Santo habita e possui você, então você se torna capaz de enfrentar absolutamente tudo nesta vida. Isso acontece porque você passa a ter todo o poder infinito de Deus agindo dentro de você. Pense bem, foi exatamente assim que Jesus enfrentou as provações, foi assim que o apóstolo Paulo enfrentou as suas dificuldades, e foi assim que todos os grandes homens de Deus, que eram mansos o suficiente para receber a instrução divina e sábios para saber se autocontrolar, enfrentaram os desafios. Eles não venceram com as próprias forças humanas, porque, convenhamos, com as próprias forças eles não teriam conseguido realizar nada. Eles venceram invocando o poder do Espírito Santo, sempre dizendo, Espírito Santo, só tu, mostra-me como tu farias, mostra-me como tu fazes, faz tu através de mim. E então, aí o Espírito Santo entra em ação, porque ele te deseja até o ciúme. Deus te ama. E se você colocar ele em primeiro lugar, busque em primeiro o reino e a justiça de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Todo o resto significa todo o resto. Então, se você coloca Deus em primeiro lugar e busca nele, e o que te dizem, o que o mundo te diz, mas deixa para lá, busque nele. Todo o resto vos será acrescentado. Tudo. Olha, aqui diz, alargue o coração.
Não se coloquem sob um jugo que não é para vocês. Deixem para lá. Eles pensam assim. De fato, que relação existe entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão existe entre a luz e as trevas? E que acordo existe entre Cristo e Belial? Que relação existe entre o fiel e o infiel? E que harmonia existe entre o templo de Deus e os ídolos? Que ídolos nós temos? Nós somos, de fato, o templo do Deus vivo. Você é o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo vive em você. O autocontrole vive dentro de você. E se você ainda tem alguma parte da sua vida onde não consegue ter controle ou precisa descobrir a motivação, alguma ferida do passado que te deixou, como posso dizer, que não te permite viver uma vida de alegria, então invoque a Deus, invoque o Espírito Santo, porque o autocontrole está dentro de você. E isso não significa se reprimir para fazer as coisas, mas significa viver essa liberdade. Aleluia! Porque a liberdade é bela. Como eu gosto deste versículo, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós podemos ter o Espírito Santo, podemos ter autocontrole, mas não podemos forçar os outros, não podemos forçar ninguém. Por isso Paulo diz, se possível, no que depender de vocês. Vivam em paz com todos os homens, mas isso no que depender de vocês. De verdade, vamos fazer de tudo, mas vamos fazer de tudo, até aquele extra, aquele passo extra para viver em paz com todos os homens. E esse passo extra te torna livre. Aquele passo que vai além da bondade, que vai além da benevolência, que vai além daquilo que você pode fazer, aquele passo a mais, isso te dá uma liberdade maior. Aquele perdão extra, sabe? Aquele perdão profundo que não vai apenas curar a ferida que te foi infligida, mas que vai, de forma generosa, perdoar também. Se essa pessoa viesse a te ferir novamente amanhã, e você realmente consegue, você tem o poder de decidir isso agora, de se dissociar completamente do julgamento alheio. Porque, no fim das contas, as pessoas podem continuar te julgando o tempo todo, continuamente. Mas, se você realmente decidir se dissociar dessa coisa, desse sentimento, e disser, ok, vá diante de Deus e diga com sinceridade, Senhor, por favor, dá-me força. Mesmo que amanhã aconteça de ela me ofender da mesma forma, eu escolho perdoar. Já que tu me perdoaste por todos os meus pecados, os passados, os presentes e até os futuros, eu também quero perdoar essa pessoa. Mesmo que amanhã ela venha e me diga exatamente a mesma coisa que me feriu hoje. Eu a perdoo desde já. E é aí que você dá esse passo extra e o seu autocontrole vai às alturas. Aleluia! No que depender de vocês, perdoe, dê o seu passo e você terá feito tudo. Espiritualmente, você está livre. Viva em paz com todos os homens, mas você não é responsável se eles não conseguirem viver em paz com você. Mas faça tudo o que puder, tudo que for possível para você. Para o que não for possível, vá até Deus e diga, Senhor, mas isso eu ainda consigo fazer? Eu ainda consigo lidar com isso? E Deus vai te responder, Deus vai te mostrar, porque não é que a gente seja capaz, né? Não, mas nós podemos, no que depender de nós, nós podemos dar aquele passo a mais, aquele passo além, porque não nos esqueçamos que Jesus, quando nós éramos pecadores, foi para a cruz para pagar. E nós, mesmo que vejamos que eles erram conosco, pedimos ao Espírito Santo aquele autocontrole. E esse autocontrole começa a sair de nós, e graças ao fato de conseguirmos gerenciar o que são as emoções produzidas pelos ataques externos que vêm à nossa mente e deixam todos os nossos pensamentos em alvoroço, o espírito de autocontrole coloca ordem. É para isso que serve. Serve para nos fazer encontrar soluções, para nos fazer viver uma vida de liberdade.
Eu quero terminar com isso hoje, porque quero continuar amanhã sobre o autocontrole, porque é um assunto delicado, mas decisivo para suas vidas e também foi para a minha. Então, eu me importo muito, porque quem tem autocontrole é forte. É forte e você é forte. Você foi criado para ser forte e para ser livre. Mas precisamos aprender como fazer. Amém? Eu te abençoo. Tem alguma pergunta? Sim, tem mais do que tudo. Tem um pequeno debate, mas muito, muito leve. Sim. Boa noite, antes de tudo. Tem alguém escreveu que não é muito fácil, sabe, ter sempre autocontrole, etc. E como? Aconteceu ontem, também já houve respostas de vocês que, como eu dizia, denotam o alto nível que se está alcançando com esses ensinamentos tão muito preciosos e muito práticos. Por exemplo, a Agatha Campisi responde: sim, não é tão simples, mas se você pensa que não está sozinho e tem quem te defenda e te proteja, você tem autocontrole. Amém. Muito sábia como. Que bom. Como resposta. Excelente, Agatha. Exatamente assim. Sim. Nós não estamos sozinhos. E quem está conosco tem o autocontrole, e o que foi colocado dentro de nós é o autocontrole em pessoa. Exato. Então você é o autocontrole em pessoa. E, de fato, Teresa Paparazzo também responde: somente se ouvirmos com o ouvido espiritual, o Espírito Santo pode agir em nossa vida. Deixar agir em nossa vida significa que ele também nos traz o autocontrole, não é? Exato. E depois, também uma irmã, a irmã Pinoski, dá uma resposta belíssima que cita o versículo de Filipenses 4,13: tudo posso em Cristo que me fortalece. Que bênção! Amém. Que bênção, sim. E depois eu estava refletindo sobre este versículo de Romanos 12, se possível, no que depender de vós. Paulo escreveu isso, no que depender de vós, mas o importante é que nós, por nossa vez, dependamos do Espírito Santo. Amém. Portanto, não é depender das nossas decisões, mas apoiar as nossas decisões no Espírito Santo, que é Ele quem nos dá tudo aquilo de que temos falado nestes dias. Exato, sim. Nós devemos depender de Deus. Se nós dependermos de Deus, tudo que depende de nós é o que depende dele, vem dele. Então nós simplesmente refletimos. Amém? Obrigado também esta noite pelos seus comentários, pela sua fidelidade. Vocês estão cada vez em maior número e isso é maravilhoso. Amém. Estamos felizes em poder compartilhar com vocês as nossas experiências, mas acima de tudo a palavra de Deus, para que juntos possamos crescer. Se vocês tiverem outros comentários, outras perguntas, fiquem à vontade para fazer. Podemos até fazer uma noite só de perguntas. Podemos fazer um debate à distância. Isso também é interessante. É importante saber quais são as dúvidas, o que há no coração. E é assim que nós crescemos. Nós crescemos juntos quando cada um de nós expressa o que tem no coração sem medo, sem receio de ser julgado, porque o único que pode julgar é Deus. Nós só precisamos nos ajudar. E nós estamos aqui para isso, porque amamos vocês e desejamos que vocês tenham uma vida plena, bonita. É o único motivo pelo qual estamos aqui, com vocês, junto com vocês e por vocês, e acima de tudo junto com o Senhor. E quero agradecer ao Senhor que está sempre aqui e nos guia. Obrigado, Senhor. Amém.